sucessivamente. Moderai, irmão, Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja é o discípulo do número 11. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estáis proibidos dentro de os vossos povos com a verdade e vestida a coraça da justiça. Procurando sobre tudo o discurso a fé com o qual podereis apagar todos os dados a mais pela língua. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora peço que você venha colocar a sua sigla no seu assento, mas permaneça de pé, continue de pé. Você está perto dessa pessoa do seu lado, se direcione a essa pessoa, aperte a mão dela. Aperte a mão dela com carinho e fala uma palavra para ela nessa noite, uma palavra profética, o alvo do Senhor colocado no seu coração, segurando a vida, no mistério do amor. Quero ver o vosso coordenador. Som, sapato aqui. O coordenador dele, sapato. Olha o nome, velho. Subordinado, essa leitura que nós acabamos de ler, a leitura da palavra do bom na novela. Repita comigo o tema, a ser esperta da armadura de Deus. Fala novamente sobre as categorias. A ser esperta da armadura de Deus. A armadura significa cobertura e proteção contra os ataques do. Eu quero começar rapidamente, alguns minutos que passam, a parte de tudo fora, a parte geográfica, ou significativa, como Paulo esteve primeiramente nessa cidade, como Éfeso era uma cidade romana da Ásia. A vida, o centro industrial e comercial naquela cidade. A Bíblia fala em Atos 19, no primeiro versículo em diante, que
Quando Apolo estava em Corinto, Paulo havia a região superior e chegava a Éfeso. E chegando naquela cidade, encontra alguns discípulos, possivelmente discípulos de João, o qual na época foi o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor. E Paulo faz uma indagação, uma pergunta inicial para aqueles varões. Vamos receber o Espírito Santo como Cristo? E eles disseram para Paulo: nunca ouvi falar que existe Espírito Santo. Em que batismo vós dois passaram? No batismo de João. E Paulo, o homem que tinha um talento, tantamente como João e Pedro, ele juntamente põe as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Paulo impôs as mãos sobre eles e falaram do céu. E eles, de imediato, foram cheios da gloriosa e eterna presença do Senhor. Foram revestidos de poder e receberam a confirmação. Receberam o falar em línguas e, além de receber o falar em línguas, profetizaram. Os soldados eram quase 12 varões. E Paulo, nessa cidade, eles se encontravam naquele lugar, e naquele lugar ele começa a pregar a palavra do Senhor numa sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga é um templo israelita, onde os israelitas cultuam lei oral verdadeiro, a lei de Moisés e os profetas. E nessa cidade de uma sinagoga, e nessa sinagoga religiosa, ele começa a pregar a palavra do Senhor de tal maneira. E muitos judeus e gregos creram na palavra do Senhor. Mas sempre como nós queremos pronunciar os sermões proféticos do Senhor, sempre tem um engraçadinho que quer derrubar e se até seu peso e pedir de nós falarmos com ousadia a palavra do Senhor. Muitos ali ficaram surpresos, vendo Paulo usar aquela audácia, aquela ousadia pregou na palavra do Senhor. Tentaram pedir Paulo pregar o caminho, mas Paulo continuou ousadamente pregar a palavra do Senhor. Naquele ponto que diz a Bíblia que Deus fez coisas extraordinárias pela vida de Paulo, a ponto do seu lençol e do seu lenço, utilizado do meio que usava para limpar o seu rosto para pregar a palavra. Os lugares que Paulo não poderia estar presente, Paulo talvez levava o lenço dele, toda a verdade do mundo pessoal. E aquele que tinha uma enfermidade era curado. Tanto enfermidade, e como tinha demônios, era espírito. Tem coisas na vida do homem que é mistério. Tem coisas que Deus quer fazer contigo, não quer fazer comigo. Tem coisas que Deus quer realizar na minha vida e não quer realizar na sua vida. Cada um tem um chamado, uma obra específica, dada ou otorgada pelo decreto do Senhor. E naquela cidade havia pessoas, vendo que Paulo pregava a palavra, certos filhos de Cefas. Eram homens que, vendo Paulo pregar a palavra, queriam invocar aquele a qual Paulo pregava, que era Jesus. Os demônios também disseram para aquele homem: Paulo, nós conhecemos. E a Jesus também conhecemos. Quem são os homens? Pegaram aqueles homens, arrancaram a sua pele, eles ficaram dilacerados, passaram vergonha, e a sua deles foram expostos. E muitos pensam isso, porque eles passaram, porque eles não tinham autoridade. Não basta acreditar poder, eles têm que ter poder e autoridade. Se ele não tiver poder, se ele não tiver autoridade, se ele é muito subordinado ao nome de Jesus na vida dele, ele precisa você orar, ele precisa orar, ele precisa você. Deus é aquele momento, ele precisa você pedir Deus, misericórdia, compaixão, para que ele a sua graça, que eu sou o objetivo, e derramar a cachoeira de poder e autoridade sobre a sua vida, como você colocar no seu ferro, vai me enfermidade, com
E novamente, Paulo continua pregando: ou receberam a Cristo, ou vestiram parte da magia negra. Largaram os segredos de magia e queimaram no fogo. Houve um avivamento revolucionário naquela cidade. Mas aquela cidade, como nós falamos no início da mensagem, era uma cidade industrial comercial. A fonte repetitiva daquela cidade era fazer os bichos dentro, miniatura da imagem de Diana. Porque naquela cidade existia essa deusa chamada Diana. Que é uma deusa oriunda do grego, que é Artemis. Uma deusa rosa, deusa dos bosques, é a deusa da lua dos bosques e dos campos. Diana tinha aparecido da firma de personagens dessa castelo de Diana. Começava a se oferecer aos outros homens para oferecer propaganda. A Diana tinha uma imagem que desceu do céu e via de Júpiter. Vestia sacrifício e fala agora, começa a pegar a palavra. E aí existia um homem chamado Demétrio, um homem que tinha o sorriso, que era vendedor de bicho de anta, pensando em pedir Paulo, sendo Paulo, aprendendo o verso, sendo aquele que está derrubando o caminho do Senhor, e pedir de Paulo pegar a palavra e começou a chamar os autoridades daquela cidade, para pedir Paulo de continuar fazendo a obra missionária, porque a obra missionária era a última função de Paulo. E aí pedir Paulo e começaram a chamar a alta voz daquele lugar, adorando, exaltando a Diana, mas Paulo estava nele naquela situação. Paulo estava vivendo quando e todos os homens estavam Paulo, no diálogo, mas grande multidão de intelecto aceitava o nome do Senhor. E naquela igreja, o primeiro homem foi Paulo tocar de China, para ser o pastor da igreja, Paulo foi a igreja. E uma pessoa responsável, uma doença, está continuando fazendo tudo aquilo que aprendeste do apóstolo Paulo, e ela não fez a fé, agora o time de China chamaram de ódio, mas diz, acredite, diz a história da época, que Timóteo nem não foi bem sucedido na sua primeira experiência naquele lugar, mas Paulo sabia que Timóteo era o seu como experiente. Ele sabia que Timóteo tinha uma grande dificuldade, tinha, mas a experiência só vem através de você passar por ela. Se você passar por aquilo, vai criar estrutura, vai criar raiz, vai criar amadurecimento. Quando faz cognitivo na comunicação, isso é estruturativo, são poucas pessoas, são poucos membros, esse projeto de visão social, mesmo potencial do Senhor, mas sabe que isso tem que trabalhar preço, tem que falar o preço certo, tem que falar o preço da sua vontade própria, tem que começar a lutar para Deus, tem que buscar Deus, mesmo que você não seja bem-sucedido, no princípio da ordem que Deus colocou nessa mão, mas Deus próprio para você que abriu parede nessa noite, brigando para você nessa noite, continue na paz, continue apresentando, mesmo que isso seja visto para a frente, vem o melhor de Deus. Porque o mesmo que eu sou mais obra, ele dá a aperfeiçoar a manifestação da vida de Deus. A Bíblia fala de 2 Coríntios 3, versículo 5 e 6. Não precisamos ser capazes. Se você fala uma coisa, que a coisa é embora. Você volta a capacidade de Deus. Se não é capaz de para ser ministro de uma maneira, não de letra, mas do Espírito, e a letra guarda, mas do Espírito explica. E primeira polícia, quando tu vai para a morte, o caralho, a operação, a minha palavra, e a minha obrigação, não existe palavras que é política, na coisa humana, mas em demonstração do Espírito de poder, não você falar, a sua palavra legislativa, a sua palavra de coração de Deus para o povo, a necessidade para o povo, deixa a sua luta quebrantar, então, se liberta a pessoa, o povo pensar, depois, como terrorismo, ele estava nós, o que ele estava fazendo para justiçar, mas é necessário você estar dizendo para fora. As filhas que são bem, é porque você está muito botado na igreja. Porque você está vendo uma vida de qualquer maneira, relaxadamente. E a Bíblia fala, tu é aquele que faz a hora de Deus relaxadamente. É necessário você despertar, é necessário você acordar, é necessário você voltar para o dia da mão. A igreja é a sua cristiana, como se ele passou a cristiana, não é ninguém.
começou esse ensinamento da palavra do Senhor, essa igreja animada, e busca adorar na casa e mostrar a servir o braço conhecido para o filho da verdade, e mostrou que era o Deus da conformidade, o Deus de Israel, o Deus. Isso aqui vai ser uma lugar. Ele está aqui para receber a sua Estamos passando por dificuldades. Estamos passando por difícil. Mas temos a certeza que o Senhor está bem presente nessa hora. Porque Ele é bem presente na hora da nossa angústia. Então é necessário você seguir adiante. De levar as pessoas que estão com a vontade. Continue persistindo, olhando para o olhando para algo, bem, precisando, eles para essa luz, que não está Já temos a introdução, vamos lá sobre a verdade. O Espírito da verdade. Ele ficou nesse amarrada da cintura. Nesse cinto se colocava uma das peças que é a espada. Esse cinto é para lutar contra a mentira de Satanás. Satanás quer argumentar. Satanás quer debater o diálogo com você. Dizer para você que você está passando por isso é porque você está implicado. O diabo quer argumentar para você que isso que você está passando é coisa que você está na rebeldia, na desobediência dele. O que você está passando é porque você não tem executado a vontade dele. O diabo está argumentando com as suas palavras, mentindo para você. E se você não tiver o princípio da verdade, se você não tiver a verdade, a única verdade que tem é o povo de Deus. Quem tem a verdade é crente. Ele tem vida na vida. Ele quer na vida. Ele tem cultura na vida. Tem palavra na vida. Tem palavra no céu do céu. O povo não tem palavra. E a palavra vai libertar das pessoas. E ela te libertou. O diabo pode vir para qualquer coisa. E você tem
dele, o chifre dele, e ele vai falar um filho do tramento, levantar um chifre. Quem tem que civilizar o negócio? O caminho, a verdade, a vida, Jesus é a verdade, ele não há mentira, ele na presença de Deus, ele não há mentira, porque ele é mais digno de Deus, por essa noite. Aleluia, glória a Deus. A segurança é coraça estimada. A coraça serve para proteger o teu coração. Existem pessoas que não distribuem essa coisa. É natural, isso aí tudo é revelação. Tem coisa que é a rocha. O diabo vai investir no mundo você dentro da raiz. Existem pessoas que, como o pastor Caio falou nessa noite, e Deus não está falando, certo?